Paz do Senhor, igreja, para todo mundo, aos amigos, irmãos que estão em casa, nos seus lares, que estão até mesmo nos seus trabalhos, acompanhando os nossos cultos. Que a graça do Senhor te acompanhe onde quer que você esteja. Que o Senhor Jesus possa ser com você em todos os seus momentos nesse dia de hoje. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, então vamos nos regozijar, nos alegrar nele e render louvor e adoração pelo que ele tem feito por nós. Te convido, se você puder, onde você estiver, fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, entregando esse momento para ele, que seja tudo receptivo pelo Senhor nessa noite. Deus, nós clamamos o teu nome nesse momento. Te somos gratos pela misericórdia do dia de hoje. Te somos gratos pelo seu amor revelado nesse dia, a qual podemos respirar, a qual levantamos a nossa cama, dos nossos lares. Estamos aqui, Jesus, rendendo graça ao Senhor. Muito obrigado. Deus, perdoa as nossas iniquidades, as nossas falhas. Deus, eu venho te pedir nesse momento, debaixo da tua misericórdia, alcance os lares dos seus filhos. Senhor, alcance a vida dos teus filhos, trazendo cura, saúde, aquelas famílias que estão sedentas por estar na tua presença. O mesmo Deus que se faz presente nos atos, nas igrejas, que esteja nos lares dos teus filhos. Pai, acompanha cada família. Senhor, te entregamos pela vida, Senhor, dos teus filhos que estão enfermos, para o louvor da glória do teu nome, que a tua cura seja com eles nesse momento. Pai, nós entregamos toda a ansiedade de coração de cada um, toda a preocupação. Senhor, que o teu Espírito possa estar, Jesus, acompanhando cada dificuldade dos teus filhos. Te somos gratos. Se estamos de pé até hoje é porque a tua graça nos permitiu a isso. Aos que estão trabalhando, Deus acompanhe. Jesus, guarda debaixo da tua proteção. Nada mais somos, Pai, nada mais somos do que dependentes do Senhor. Que a nossa vida, nosso serviço te louve. Que o nosso momento, Senhor, de adoração te louve. Que todo o nosso viver louve ao teu nome. Que assim seja, para o louvor da glória do teu nome. O Senhor é a nossa esperança nesses dias difíceis. O Senhor é a nossa esperança, Pai, em tudo que temos passado. Em Ti colocamos, Pai, a nossa vida. E ao cheiro das águas, Pai, que vier do trono dos teus céus, nós cremos que tudo pode ser transformado. Eu creio nessa verdade cantada. Que assim seja, para o louvor da glória do teu nome. Nós te louvamos, Deus, nós te louvamos. Viver
ao Senhor o nosso clamor, Jesus. Deus que nos sara. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus desde a eternidade está no controle. Ele está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus, Ele é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. O meu Deus é soberano. O meu Deus, Ele é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. E me traz de volta à vida. E te traz de volta à vida. A paz do Senhor para os irmãos, louvado e engrandecido de Deus. Já louvamos ao Senhor, a minha esposa evangelista Rosilene, meu filho Gabriel Braga, no violão. Vamos estar hoje trazendo a palavra de Deus, assim que Deus colocou aquilo que Deus colocou no meu coração. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Jeremias, capítulo 18, uma mensagem muito conhecida de todos nós, que tem por título aqui na minha Bíblia, o caso do olheiro, a impertinência do povo. É uma mensagem que Deus nos ensina através do profeta Jeremias sobre o poder que está em suas mãos, que Jeremias nos ensina, né, sobre o poder que Deus tem em nossas vidas, quando nós permitimos. Bem, vamos estar orando mais uma vez. Já oramos com o Ministério do Louvor, parte do Ministério do Louvor, a evangelista Rosilene e o Gabriel. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, somos gratos, Senhor, por este dia, somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra, somos gratos, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Pai, somos gratos pela Sua graça, o Seu favor, ó Pai, imerecido, Pai, porque não éramos merecedores, Pai, mas somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Ministra, Senhor, agora através da Sua palavra,
Pai querido, aquilo que o Senhor quer para os nossos corações, não o que eu quero, não o que eu desejo, não o que eu tenho, mas sim o que vem de Ti, o que é para mim, o que é para a Sua igreja, Pai. Somos dependentes, Pai, de Ti, somos dependentes da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, assim como somos dependentes desse oxigênio para sobreviver, ó Pai. Somos dependentes do Teu poder, do Teu Espírito Santo em nossas vidas, somos dependentes de Ti, Senhor. Pai querido, ministra em nossas vidas, até onde estiver chegando, Senhor, essa gravação, ó Pai, ministra na vida dos Teus servos, ministra, Senhor, na minha vida, fala aos nossos corações, assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Antes de começar, eu gostaria de pedir a todos os irmãos que, até onde está chegando essa gravação, você possa sempre estar apertando aquele joinha, tá curtindo, né, compartilhando, convidando a outros a se inscreverem no canal, porque nós precisamos de inscrito no canal para podermos estar fazendo ao vivo, né, mediante o que é preciso através do YouTube, né? Então nós contamos com isso, que vocês possam estar assistindo até o final, dando um like, prometo ser breve, compartilhando, pedindo aos amigos para estar assistindo, se inscrevendo no canal e compartilhando, porque senão a gente acaba tendo que encerrar esse canal, cancelar esse canal por conta de não ter isso, não ter os compartilhamentos, não ter as curtidas, né? Então precisamos que os irmãos possam nos ajudar nesse sentido, amém? Então vamos dar início à palavra de Deus, vamos dar início à leitura da palavra de Deus, que está escrito assim, em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo até o versículo 6, tá bom? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Louvado seja Deus. É uma palavra, como eu disse, muito conhecida da igreja, né, sobre o ensinamento que Jeremias nos deixa, mas eu quero começar já a partir do versículo 1, dizendo, como diz aqui o texto: a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Então não foi qualquer um que falou, é a palavra de Deus. Deus chamou Jeremias e falou com ele. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Nós estamos vendo aqui alguns comandos de ordem que Deus dá a Jeremias. Primeiro, levanta-te. Então, o que ele estava fazendo? Você estava dormindo, estava prostrado? Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o momento que você está vivendo, mediante toda essa situação que nós estamos passando, né? Jesus pega e fala para mim e para você, assim como Deus falou com Jeremias: levanta-te. Ele dá um comando: levanta-te. Nós temos que ter isso em nossas vidas, levantar, assim como Deus virou para o servo dele, né, quando Moisés veio a falecer, né? Levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo,
que eu sou contigo. Então, Deus dá uma ordem aqui, Deus dá um comando aqui, levanta-te. E aí vem outro, desce a casa do olheiro. Deus vira e fala, desce. É momento de prostrar, descer, é levantar. É aquilo que estava te prostrando, é aquilo que estava te derrubando, aquilo que estava te atrapalhando, alguma coisa, algo. Ele fala, levanta-te, agora desce a casa do olheiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. É uma palavra maravilhosa isso. É Deus falando. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Palavra de Deus. Que coisa maravilhosa do que isso? O que Jeremias nos ensina com essa mensagem? Precisamos refletir, precisamos entender como tem sido a nossa vida, como temos vivido nos dias de hoje. Será que estamos sendo moldados por Deus? Será que onde nós estamos sendo moldados por Deus? O que será que estamos agradando a Deus, o que estamos fazendo? Onde nós estamos? Na casa do olheiro? Nas mãos do olheiro? Precisamos ser moldados pela pessoa certa. Pode acontecer várias coisas, está cheio de livro de autoajuda, cheio de vídeo de autoajuda. Você pode entrar na internet, você pode ir na livraria, você pode comprar. Tem um monte de pessoas intelectuais e filósofos. Tem um monte de coisa aí. Com a liberdade da internet que nós temos hoje, aquilo que você clicar abre. Livro de autoajuda, vídeo de autoajuda é que não falta. Não é verdade? Agora, precisamos sim ter essa ajuda, precisamos sim ter esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo e passando. Eu não sei o que você está passando. Eu tenho meus limites, tenho a minha limitação, eu tenho meus momentos, tenho a minha dificuldade, assim como a minha esposa tem a dele, mas esse momento que nós estamos vivendo, precisamos ser moldados pelas mãos certas, pela pessoa certa, assim como Deus pega e fala, desce a casa do olheiro, a pessoa certa. É preciso estarmos no lugar certo, é preciso estarmos no local certo, é preciso estarmos nas mãos certas. Se estivermos na mão do olheiro, é porque ele está nos moldando nossas vidas de forma correta. Às vezes são necessárias situações adversas em nossas vidas, às vezes é necessário acontecer algo difícil, às vezes passamos por dificuldades difíceis para nos moldar, porque estamos seco, endurecido, estamos precisando de água, porque se você fizer moldar o vaso ali, eu não sou olheiro, não sei dessas pessoas que trabalham, eu sei que depois que ele constrói o vaso ali, ele tem que botar para secar, e depois que está seco, depois que está endurecido, só quebrando de novo, para poder fazer de novo, só molhando de novo e quebrando de novo. É preciso ser quebrado tudo, ser moído tudo. E às vezes a nossa vida está assim. Às vezes nós estamos com a nossa vida assim, toda moída, toda quebrada. Aí é preciso ter água para poder misturar de novo, para poder moldar de novo. E assim como o texto diz aqui, que Deus pega e fala, levanta-te, desce, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E aí ele obedeceu, ele desceu à casa do olheiro. E eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Quer dizer, ele levantou, ele tomou atitude, ele desceu. Quer dizer, dá a entender que era um local mais profundo, como se fosse uma casa, tivesse um porão, e ele estava ali para baixo, ele desceu. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso aí, eu espero ser rápido. Nos reflete o texto conhecendo a casa do olheiro, que é o olheiro como vaso, e o que é o vaso de barro. A casa do olheiro nós podemos entender aqui como igreja, a igreja do Senhor, a igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus aqui, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, a verdadeira palavra de Deus. Livro de autoajuda, vídeo de autoajuda é muito bom, mas aqui é o conserto permanente, aqui é a resposta permanente para as nossas vidas. Você pode ir atrás de Dona Carochinha, você pode ir em qualquer lugar, Dona Joaninha, você pode, mas a palavra certa, a palavra verdadeira é aqui, a palavra de Deus.
Aqui está nos nossos ensinamentos. A casa do olheiro, aqui no versículo 2, quer dizer igreja. Provavelmente um lugar, como eu disse, baixo, teve que descer. Nos ensina que a casa do olheiro é um lugar onde temos que entender que a igreja, funcionando como assim, como se fosse a casa do olheiro, é um lugar de humildade. É onde aprendemos que precisamos ser humildes para alcançar o favor do reino. É onde nós precisamos. Quando a gente nos entendemos e nos reconhecemos como igreja do Senhor, aquele que profere a palavra de Deus, aquele que se rende aos pés de Jesus Cristo, aquele que começa a entender os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, nós começamos a entender, nós começamos a aprender, nós somos moldados, nós somos ensinados, nós somos corrigidos, nós somos renovados. Quando nós entregamos ao Senhor, quando nós estamos na casa do Senhor. E Paulo nos ensina isso sobre a humildade. Tem que ser tudo isso em nossas vidas. A humildade é tudo em nossas vidas. Lá em Filipenses 2,3 diz assim a palavra do Senhor: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Precisamos descer, precisamos tirar o nosso egoísmo, descer da nossa arrogância, descer da nossa altivez, de nossa ambição e tudo que nos atrapalha a estar ligado com Cristo, porque Cristo, ele é uma pessoa humilde. Os ensinamentos dele para as nossas vidas nos ensina isso, a ser humilde. Então precisamos descer do egoísmo, descer da arrogância, descer da nossa altivez, da nossa ambição. Precisamos ser humildes, precisamos descer à igreja, à casa do Senhor, dobrar os nossos joelhos, precisamos descer aos pés de Cristo. E aí, quando nós descemos aos pés do Senhor, quando nós pedimos: Senhor, revela a nós o desejo do seu coração, ele começa a nos mostrar e começa a nos ensinar. Que o primeiro passo, assim como Paulo nos ensina e como o próprio Jesus Cristo nos ensina, mais para frente você vai ver, é que precisamos ser humildes. Jesus Cristo nos ensina isso em Marcos 9,35, e ele assentando, capítulo 9, versículo 35 de Marcos, ele assentando-se chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Não foi ninguém que falou, não sou eu que estou falando, a palavra de Deus, é Jesus Cristo ensinando. Quando ele pega, que eles estão conversando entre si, quem é o maior, quem será o maior, Jesus pega e fala. Jesus pega e ensina, que na verdade, quando Deus está falando, quando Jesus está nos falando, ele está nos ensinando. E ele, assentando, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todo. E lançando mão de um menino, pôs-lhe no meio deles e, tomando-o nos braços, disse-lhes: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao que me enviou. É quando nós entramos em nossos quartos, quando nós dobramos nosso joelho, quando nós ouvimos a palavra de Deus, assim como Jeremias ouviu, e Jesus nos fala, quando o Senhor nos fala: levanta-te, desce a casa do olheiro. É tipo assim: para o que você está fazendo, seja qual for a dificuldade da sua vida, seja qual for o problema do que você está vivendo no momento, levanta-te e dobra o seu joelho, vai aos pés do Senhor, entregue-se e se renda a Jesus. Aonde chegamos e nos ajoelhamos para nos humilharmos e nos confessarmos e nos arrependermos de todos os nossos pecados que cometemos, somos pecadores por natureza. Nós, seres humanos, somos pecadores por natureza, mas
o poder que é liberado através de Deus para as nossas vidas, através de Jesus Cristo em nossas vidas. Esse poder é que nos renova e nos transforma, é onde nós reconhecemos que nada somos e que precisamos desse favor de Deus. E como João 15 no capítulo 3 nos ensina: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus fala isso, é a palavra de Deus que nos limpa, que nos purifica, a palavra do Senhor. Nós já estamos limpos pela palavra que vos tenho dado. E a palavra de Deus nos diz e nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos sendo limpos, nós estamos libertos, nós estamos sendo libertados de todo esse mal que nos acompanha, de toda a nossa altivez, de toda a nossa arrogância, de todo o nosso ambição, de tudo que venha nos atrapalhar. Deus, Ele quer nos limpar, Ele quer nos purificar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos transformar, mas nós temos que permitir. O próprio Jesus fala que, o próprio Deus fala aqui: não poderei eu fazer isso, não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó Maxwell, ó evangelista Rosilene, ó todos vocês que estão aí, não poderei eu fazer isso. Cristo está falando, Deus está nos ensinando. Então vem a minha palavra do Senhor no versículo 5, dizendo: não poderei eu no 6 fazer vós como fez este olheiro, diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó Maxwell. Assim Deus está falando. A gente sabe mais ou menos, nós já vimos filmes, já vimos, tem conhecimento de como funciona. O olheiro vai lá, pega o barro, bota naquela roda, uns roda com o pé, outros tem um motorzinho, vai lá, molha a mão, aquele barro molhado, e começa a moldar. Ali ele começa a moldar. E o que é um moldar? É tirar as imperfeições. Ele vai rodando, e aquilo vai ficando certinho, ele diminui a velocidade, ele aumenta a velocidade, e ali ele molda como ele quer. E se você for ver outras artes, se você for ver outras formas de como fazer, a internet está cheia disso. Eu às vezes coloco lá e vejo como faz, pego o vidro, esquenta o vidro e o vidro derrete, monta bichinho e monta um monte de coisa. É ali, tudo na mão do profissional, é tudo na mão daquele que entende. Se eu pegar para fazer, eu não vou conseguir fazer. Se eu, Maxwell, na minha força, pegar para fazer, chegar uma pessoa e eu for querer fazer, se eu for querer mudar a minha vida por mim mesmo, eu não vou conseguir. Eu tenho que me humilhar, me arrepender, eu tenho que descer e falar com Deus, me deixar Deus, eu tenho que estar nas mãos certas, deixar Deus moldar, porque ali ele vai moldando, ele vai rodando, vai girando aquele disco, vai girando aquela plataforma e vai ali com a mão moldando, vai moldando, e se caso moldar e quebrar de novo, ele monta de novo, ele faz de novo, porque ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus que sabe fazer e que pode fazer, e Ele é o único que é onipotente. E Ele vai moldar de novo, vai tirar as imperfeições, vai acertar as arestas, vai nos moldar e vai nos fazer um vaso de honra, um vaso bonito, perfeito aos olhos dEle. Como eu disse em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, ou por ouvir a palavra de Deus, como foi dito em João 15:3, já estamos limpos pela palavra de Deus, a palavra que Deus tem falado. Ser moldado a ouvir a palavra viva e eficaz. Deus nos molda e nos muda muitas vezes. O relacionamento com os irmãos também nos molda, com a convivência com os irmãos. Provérbios 27:17 diz assim: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, ao conhecimento do Senhor, a palavra de Deus. Nosso caráter, nosso temperamento, nossa personalidade, tudo vai ser moldado, tudo vão ser moldados pelo poder que há na palavra de Deus.
pelo poder que há em Deus. A humildade, ela acompanha o servo do Senhor. Não basta estar apenas na casa de Deus, não basta estar apenas na igreja, não basta estar apenas na casa do olheiro. Precisa deixar ser transformado pela mão do olheiro. Precisamos deixar ser transformado por Deus. Como diz o Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro. É o Senhor que está falando. Ele pode fazer sim, Ele quer fazer sim, Ele vai fazer sim, porém Ele não faz de qualquer jeito. Porém Ele depende da nossa liberdade, por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não é como muitos aí afora, Ele é um cavalheiro, é um gentleman. Se você permitir, Ele vai entrar na sua vida e te transformar. Do contrário, Ele não vai fazer nada. Romanos 9:21 diz assim: ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. É a palavra de Deus nos falando, nos ensinando. Existe dois tipos de vaso, para a honra e para a desonra. Então, qual vaso você é? Qual vaso você quer ser? Somente nas mãos certas. E as mãos certas é a mão de Deus. Aquele que nos amou primeiro. Aquele que se entregou por nós. Aquele que foi o único capaz de fazer isso por nós. Ninguém mais tinha condições. Ninguém mais tem condições. A palavra de Deus diz em Salmo 103, verso 14: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Da onde vem o barro? Pó, da areia, quando se mistura com água. É isso que o salmista está dizendo aqui, Salmo 103, 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Você só consegue pegar e fazer o barro quando você pega a areia, quando você pega o pó e você mistura com água e começa a fazer. E o nosso Deus, Ele é expert, vamos dizer assim, nisso. Ele pegou o homem do pó, estourou e fez o ser humano e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E uma coisa que eu sempre tenho isso dentro do meu coração, ainda mais agora, depois que nós passamos por um processo, né? Estamos vivendo esse processo mediante essa pandemia, mas nas nossas casas, lá na minha casa, nós passamos por esse processo há 2 meses e meio, quase 3 meses, sobre a perda do nosso pastor José Flores, o pastor fundador da Igreja Pentecostal da Bênção de Deus, junto com o missionário Pedro Ramos, que o levou para Brasília e lá ele foi consagrado pelas mãos do missionário Doriel. Somos frágeis demais. Aquele que pensa que é forte, cuidado para não cair. Nós, seres humanos, somos frágeis demais. Um vírus que a gente nem consegue ver é capaz de nos matar. Um vírus que só é capaz de ser visto a microscópio, que a olho nu você não consegue ver. Um simples mosquito, pensa aí qual que você quiser, da capivara, do carrapato, da malária, da dengue, da chikungunya, da zika, um simples mosquito, se te picar, você pode vir à morte, a óbito. Um vírus entra no seu organismo e é capaz de te levar à morte. Então nós somos frágeis demais. Um homem que pensa que é forte, que é poderoso, que tem aquela, como foi dito no início, aquela arrogância, aquela prepotência, quando chega ali na sepultura, tudo acaba. Quando chega ali
no local onde vai ser enterrado, toda a sua riqueza, todo o seu poder, pode embalsamar, pode botar onde for. O único que venceu a morte foi Jesus Cristo. O único que ao terceiro dia ressuscitou e apareceu como prova viva em meio a muitos é o nosso Jesus Cristo. O único que ressuscitou a Lázaro, registrado nas Escrituras, depois de 4 dias, Jesus Cristo é o único que pode salvar a minha e a sua vida, é o único que é capaz de moldar a minha e a sua vida, é o único que é capaz de nos libertar, de nos sarar, de transformar as nossas vidas, é o único que é capaz de nos dar a vida eterna, porque Ele falou que iria, mas que voltaria para buscar a sua igreja. Enquanto nós estamos brincando de sermos cristãos, de sermos crentes, Jesus jamais brincou. Sempre quando Ele falou, aconteceu. Sempre quando Ele disse, Ele sempre falou sério. Ele sempre operou milagres e maravilhas. O nosso Deus, aquele que é capaz de vencer a morte, Ele é capaz de me moldar, de te moldar. Por isso precisamos estar na mão certa. Por isso precisamos estar aqui como Jeremias nos ensina. Como Jeremias nos ensina, através da sua palavra: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Somente nosso Jesus Cristo. E às vezes esse processo pode ser doloroso em nossas vidas. Aquele que fala que a sua vida vai ser bênção, que vai ser facilidades, cuidado com esses. Aqueles que falam aquilo que você quer ouvir, aqueles que falam, que massageiam o seu ego, cuidado com eles, porque a verdadeira palavra não é assim. O próprio Jesus nos ensina, a própria palavra nos ensina: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus nos ensina que nós seremos perseguidos por causa do seu nome. O próprio Jesus nos ensina que nós iremos padecer e sofrer por causa do nome dele. E muitos têm padecido, muitos têm sofrido, mas não têm negado a esse Cristo, porque foram moldados pelas mãos do Senhor. E é isso que nós precisamos, ser moldado pela mão do Senhor. É isso que nós temos que deixar, que o Senhor Jesus venha nos moldar. Amém? E esse processo pode ser doloroso, como eu falei. Esse processo pode ser que às vezes vai nos machucar, mas vai gerar lágrimas. Às vezes vai gerar lágrimas em nossas vidas. Em Efésios 5:26, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Somente a palavra de Deus é que vai nos limpar. E mesmo que isso venha a ser doloroso, e mesmo que, assim como o texto aqui nos diz, o vaso se quebrou na mão do olheiro, mesmo que no processo ali de moldagem, no processo de transformação venha acontecer algo e venha te machucar, venha ser doloroso, aquieta-te, acalma, fica tranquilo, porque o nosso Deus está cuidando dessa situação. O nosso Deus está cuidando das nossas vidas, da minha vida, da sua vida. Amém? Aleluia. Como eu disse, que tipo de vaso nós temos sido? Que tipo de vaso eu tenho sido? Que tipo de vaso você tem sido? Aquele vaso que está sendo moldado para a honra, aquele vaso que está sendo moldado pelas mãos do Senhor, que mesmo que venha a se quebrar, ele venha moldar de novo. As situações podem ser contrárias, mas vai ser gratificante no final. Como eu disse, vai ser doloroso, pode ser doloroso, está sendo doloroso, mas entenda que as suas lágrimas, lembra da vida de Ana? Lembra o que aconteceu na vida de Ana, enquanto era afrontada, enquanto sofria, e naquele momento que chegou o extremo em sua vida, que até o profeta achou que ela estava embriagada, mas ela estava ali com seu coração
apertado, derramando as suas lágrimas aos pés do Senhor. Entenda que as lágrimas servem para regar a terra, fazer germinar as sementes que crescerão e se tornarão árvores frondosas e frutíferas e de bom paladar, e que servirão para alimentar os outros. Os frutos servirão para alimentar os outros e nos fará chegar mais perto de Deus. As lágrimas que você derrama hoje, as lágrimas que você derramou lá atrás, as lágrimas que correm no seu coração, as lágrimas que correm na sua vida, elas servem para regar, para germinar a semente, porque foi plantada uma semente de Cristo na sua vida. Está sendo hoje plantada uma semente de Cristo na sua vida. Deixe ser moldado por Deus. Deixe essa semente cair na sua terra. Deixe germinar. Regue com suas lágrimas. Entre no seu quarto, tranque a porta, regue, porque germinará essas sementes, crescerão e se tornarão árvores frondosas e frutíferas com um excelente paladar, e servirão para alimentar os outros e nos fará chegar mais perto de Deus. Salmo 51:17, gosto muito. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado o Senhor não despreza. Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim teu espírito. É quando nós deixamos ser moldados por Deus. Passamos por lutas, por dificuldades, o processo é doloroso, mas o resultado é maravilhoso. Mas o resultado é benéfico. Amém? Que Deus possa estar ministrando ainda mais na sua vida. Que Deus possa estar ministrando ainda mais no seu coração. Que você venha aprender, assim como Jeremias nos ensina, a palavra de Deus. Precisamos nos levantar. Precisamos sair da nossa zona de conforto. E precisamos descer à casa do olheiro, precisamos nos humilhar, precisamos ser humilde na presença do Senhor e ouvir a palavra de Deus e ser moldado pelas mãos do Senhor, porque Ele é o arquiteto do mundo, Ele é o expert nessa situação. É só você entrar, mergulhar nas Escrituras que você vai ver Ele operando sinais, milagres, maravilhas, porque Ele é o único Deus que é onisciente, Ele é o único Deus que é onipotente, Ele é o único Deus que é onipresente. Ele fará na sua vida, assim como Ele fez na vida de Jeremias, na vida de muitos irmãos, assim como tem feito na minha vida, na vida da minha esposa e da minha família. Basta que nós deixamos que as suas mãos poderosas venham nos moldar. Amém? Receba essa palavra na sua vida e deixa Deus ministrar ainda mais no seu coração. E eu te agradeço por estar assistindo até o final. Neste momento vamos estar orando para encerrar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Pai querido, Pai amado, nós somos gratos pela Tua palavra, Pai. Aonde está chegando, Senhor, esse vídeo, aonde está chegando esta mensagem, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo moldando a vida dos irmãos, moldando a vida daqueles que estão assistindo. Eu não sei qual é o momento, não sei qual é a dificuldade que está passando, é enfermidade, é essa pandemia, Pai querido, Pai amado, nos hospitais, ó Pai, transforma esse quadro, Senhor, dá sabedoria para os homens, para poder criar, Senhor, essa vacina. Muda, Senhor, a vida de cada um. Abençoa a vida de cada um, abençoa cada lar, ó Pai. Cada lar aqui, ó Pai, nós estamos orando pela Tua igreja, pelos Teus membros da Tua igreja. Senhor, nós somos gratos por tudo. Ministra em nossos corações o Teu querer, não o nosso. A Tua palavra, não a minha, não a nossa, mas o que vem de Ti, o que vem do Teu coração para as nossas vidas.
Assim eu te louvo e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, apresenta a sua mão e receba essa vida, essa bênção na sua vida. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, imensurável e perfeito amor de Deus, a doce presença do Espírito Santo, esteja sempre na vida da igreja, desde agora e para todo sempre, que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.